que acontece quando a mente humana se afasta da sociedade e busca, na solidão, um espaço para pensar, refletir e crescer? Carl Jung, o mestre da psicologia analítica, propôs uma reflexão profunda sobre o papel da solidão na vida de pessoas altamente inteligentes. Para ele, a solidão não era um fardo ou um estado de tristeza, mas uma condição essencial para o desenvolvimento do ser humano. Não uma solidão de fuga ou isolamento voluntário do mundo, mas uma solidão rica e fértil, que oferece a oportunidade de introspecção profunda e autoconhecimento. A solidão, para Jung, era não só uma opção, mas uma necessidade para aqueles que buscam a verdade e o entendimento genuíno, longe das distrações e pressões externas. Jung acreditava que, para mentes mais complexas e sensíveis, o convívio constante com a sociedade, com as expectativas e com os valores impostos pela cultura, poderia se tornar um obstáculo ao crescimento intelectual e psicológico. Ele sabia que pessoas altamente inteligentes são muitas vezes incompreendidas, pois possuem um nível de percepção e entendimento que as coloca à parte da maioria. A sociedade, com suas normas e rotinas, tende a oferecer mais distrações do que substância, mais conformidade do que inovação. Para essas pessoas, a verdadeira clareza só pode ser alcançada quando elas têm o espaço e a liberdade para mergulhar profundamente dentro de si mesmas, sem a interferência do ruído externo. E é aí que entra o papel fundamental da solidão. Para Jung, a solidão não é sinônimo de solidão existencial ou depressão. É uma oportunidade para um tipo de reflexão que não seria possível em meio ao barulho constante do mundo. Quando as pessoas inteligentes se retiram para esse espaço de quietude interior, elas têm a chance de confrontar sua psique, suas sombras e seus medos de forma sincera, sem as máscaras que muitas vezes precisam usar para se adaptar à sociedade. Esse processo de introspecção que Jung denominou de individuação é o caminho para a autêntica realização. Ele é fundamental para a compreensão de si mesmo e do mundo. E somente através desse autoconhecimento é que a pessoa consegue entender sua verdadeira missão, seu propósito e, finalmente, sua liberdade. A solidão, segundo Jung, é o terreno onde o inconsciente se torna acessível. Somente quando a mente é capaz de se silenciar, sem ser invadida por estímulos externos, ela pode realmente ouvir o que está sendo transmitido por suas camadas mais profundas. O conhecimento genuíno, aquele que não é superficial ou influenciado pelas opiniões alheias, só pode ser alcançado quando a pessoa se permite olhar para dentro, sem medo ou reservas. As mentes mais brilhantes, que constantemente buscam entendimento e verdade, muitas vezes não encontram paz no convívio social, onde as vozes externas podem ofuscar a voz interna que precisa ser ouvida. É por isso que Jung defendia que a solidão não é apenas uma opção para pessoas inteligentes, mas uma necessidade vital. É nesse espaço isolado que o verdadeiro trabalho interno ocorre, onde o gênio pode se conectar com a profundidade de seu ser. No entanto, a solidão, para Jung, não é uma recomendação universal para todos, mas sim um caminho adequado para aquelas mentes que se sentem chamadas a uma compreensão mais profunda da vida. Ele sabia que para pessoas altamente criativas e intelectuais, o isolamento oferece uma oportunidade de conectar as ideias e experiências de forma única e intuitiva. A solidão cria um espaço onde não há pressões externas para conformar a visão pessoal com a norma social. Esse estado de liberdade é vital para a originalidade do pensamento e da criação, pois, sem o peso das expectativas e julgamentos alheios, a pessoa é capaz de produzir ideias e insights que, de outra forma, poderiam ter permanecido ocultos. Jung nos lembra também que a solidão não é apenas uma escolha intelectual, mas uma jornada psicológica. O processo de individuação, que ele via como o desenvolvimento pleno do indivíduo, exige que a pessoa seja capaz de se isolar, mesmo que seja temporariamente, das influências externas. Esse isolamento é uma oportunidade de encontrar e integrar as partes do self, que normalmente são reprimidas ou ignoradas na vida cotidiana. Quando alguém se isola para explorar o inconsciente,
começa a trazer à tona aspectos de sua personalidade que muitas vezes ficam obscurecidos pela rotina e pelas interações sociais. Ao enfrentar essas partes sombrias de si mesmo, a pessoa não só ganha mais autoconhecimento, mas também começa a experimentar um tipo de liberdade psicológica que permite viver de maneira mais autêntica e verdadeira. No entanto, apesar de defender a solidão como um meio essencial para o autodescobrimento e a clareza mental, Jung não sugeria um afastamento completo da sociedade. Ele acreditava que a verdadeira individuação exige o equilíbrio entre a introspecção solitária e a integração dos aspectos descobertos com o mundo exterior. Ou seja, o objetivo não era se afastar permanentemente das relações sociais, mas aprender a viver no mundo com uma nova perspectiva, mais conectada com o self interior e com uma compreensão mais profunda das próprias motivações e desejos. O gênio que se isola para se conhecer não o faz para fugir da humanidade, mas para entendê-la melhor e, assim, interagir com ela de forma mais genuína e significativa. A solidão, portanto, é uma espécie de laboratório interno para pessoas inteligentes, um espaço onde as ideias podem amadurecer e os insights podem ser extraídos sem pressões externas. No entanto, essa jornada solitária nunca deve ser vista como uma fuga, mas como uma etapa essencial do processo de autodescoberta. Para Jung, a verdadeira inteligência não é uma questão de acumular conhecimento, mas de integrar esse conhecimento na totalidade do ser. E a solidão é a ferramenta necessária para que esse processo de integração ocorra de maneira profunda e transformadora. Jung, com sua visão profunda da psique humana, nos leva a concluir que as pessoas inteligentes não apenas encontram valor na solidão, mas também precisam dela para continuar seu caminho de crescimento e evolução. Esse afastamento temporário da sociedade permite que elas se reconectem com sua essência mais profunda, longe das distrações e das imposições sociais, para que possam retornar ao mundo com mais clareza, mais autenticidade e mais capacidade de contribuir com aquilo que aprenderam. Em outras palavras, a solidão para pessoas inteligentes não é apenas um refúgio, mas um espaço sagrado onde o autoconhecimento floresce e a verdadeira criatividade emerge. E, ao final, é nesse processo de solidão e autoexploração que as mentes mais brilhantes, como Jung acreditava, encontram sua verdadeira força. Elas não são mais moldadas pelas expectativas externas, mas pela compreensão profunda de quem realmente são. É essa conexão íntima com o eu interior que lhes permite criar, inovar e transformar o mundo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A solidão, portanto, não é uma limitação, mas uma das maiores fontes de poder e autenticidade para quem busca ser verdadeiramente inteligente. E para essas pessoas, a solidão se torna a melhor opção para o crescimento, para a verdadeira realização e para a criação de um legado significativo. Assim, ao refletirmos sobre o que Jung nos ensina, podemos ver que a solidão é uma escolha vital para pessoas inteligentes, não porque ela as afaste da vida, mas porque ela as aproxima da essência da vida, da verdadeira compreensão de si, mesmas e do mundo. A mente humana, em sua busca incessante pelo entendimento, muitas vezes se vê em um paradoxo desconcertante. Quanto mais ela tenta se conectar com a verdade, mais se afasta das convenções e das interações cotidianas que a sociedade exige. Para Carl Jung, esse paradoxo é não só inevitável, mas essencial. Ele acreditava que as mentes mais inteligentes, aquelas que estão em constante busca pela profundidade do ser e pela verdade universal, encontram na solidão um terreno fértil para o autoconhecimento e o crescimento. Para essas mentes, a solidão não é uma escolha ou um capricho, mas uma necessidade vital, uma condição onde a reflexão pode florescer sem a interferência das pressões externas. Quando observamos a vida das grandes mentes da história, vemos um padrão claro. Muitas vezes, são pessoas inteligentes que se veem afastadas do mundo, não por uma escolha de isolamento social, mas porque sua mente não se contenta com as explicações superficiais que a sociedade oferece. Elas buscam uma verdade mais profunda,
algo que transcenda o imediato, que desafie as normas e que lhes permita compreender o funcionamento interno da psique humana e do universo. Nesse processo, elas se afastam das distrações do cotidiano e, ao fazê-lo, enfrentam o preço da solidão. Porém, para Jung, essa solidão é um preço que vale a pena pagar, porque é na solidão que a verdadeira criação intelectual se faz. E mais importante, é nela que as mentes mais brilhantes conseguem desenvolver sua visão sem a interferência de opiniões externas. A solidão, como Jung enfatiza, é um campo de fertilização para o inconsciente. Em um mundo saturado de estímulos e distrações, é fácil se perder nas exigências externas e nas expectativas impostas pelos outros. A mente humana, quando não tem um espaço para se voltar para dentro de si mesma, tende a se perder em padrões superficiais e repetitivos. É nesse contexto que a solidão se torna uma ferramenta essencial para o gênio. Em momentos de introspecção e afastamento do mundo exterior, a mente pode encontrar espaço para processar e integrar as complexidades da experiência humana, sem pressões ou distrações. Esse processo de introspecção profunda é o que Jung chamava de individuação, a jornada de se tornar quem realmente somos em sua totalidade. Ele acreditava que, para que um indivíduo atingisse seu verdadeiro potencial, ele precisava enfrentar sua própria sombra, confrontar os aspectos mais obscuros de sua psique e integrá-los à sua personalidade. Esse processo não poderia ser alcançado sem uma dose significativa de solidão. Porque, para realmente entender as camadas profundas do ser, a mente precisa de silêncio, de um afastamento do barulho do mundo. A solidão, portanto, se torna o espaço onde o indivíduo pode explorar sua própria psique e começar a entender as forças inconscientes que moldam seu comportamento e suas decisões. Esse afastamento da realidade externa não deve ser confundido com uma fuga do mundo. A solidão proposta por Jung não é um movimento de rejeição ou de renúncia ao coletivo, mas uma busca por uma compreensão mais profunda, que só pode ser alcançada quando o indivíduo se permite se afastar temporariamente das distrações cotidianas. E ao se afastar, ele não está deixando de lado sua humanidade. Ao contrário, ele está se conectando com ela em um nível mais profundo. Ele não se isola para fugir, mas para se tornar mais consciente de sua própria natureza, para se tornar mais inteiro e autêntico. A solidão, ao contrário do que muitos podem pensar, não é um estado de desamparo, mas um estado de potência criativa. O gênio não é aquele que se isola por estar incomodado com o mundo ou com os outros, mas aquele que sabe que, para desenvolver suas ideias de maneira plena, ele precisa se distanciar do ruído do mundo. Esse distanciamento permite que ele se conecte com algo além das convenções sociais, com algo mais primordial, mais profundo. A mente brilhante, ao se afastar da sociedade, encontra o espaço necessário para questionar, para refletir, para criar sem as limitações impostas pela visão coletiva. E nesse espaço ela é capaz de alcançar uma clareza que de outra forma seria impossível. Porém, esse caminho solitário não é sem desafios. Jung sabia que a solidão também podia ser uma armadilha. O isolamento prolongado, sem uma reconexão com o mundo real, poderia levar à alienação, ao egoísmo intelectual e até mesmo ao desespero. Quando o gênio se afasta demais, ele corre o risco de se perder, de se tornar tão absorto em suas próprias reflexões que perde a capacidade de se conectar com a humanidade em um nível emocional e real. Ele se torna, então, uma ilha de pensamentos desconectados, incapaz de impactar o mundo ao seu redor. O verdadeiro risco da solidão, segundo Jung, é que ela pode gerar um vazio existencial, um distanciamento da realidade humana, onde a mente se torna tão focada no inconsciente que perde o contato com o coletivo, com as necessidades e experiências dos outros. Entretanto, o segredo para o gênio que busca a solidão criativa é saber equilibrá-la com o retorno ao mundo. A solidão não deve ser uma fuga do coletivo,
mas uma forma de aprofundamento que prepara o pensador para retornar ao mundo com uma nova perspectiva, uma nova compreensão. A verdadeira força do pensador não está em seu afastamento, mas em sua capacidade de integrar o que aprendeu na solidão com as realidades da vida diária. O gênio que se afasta para a introspecção e análise não o faz para permanecer isolado, mas para emergir com um conhecimento que, quando compartilhado, tem o poder de transformar. Jung sabia que o verdadeiro gênio deve ser capaz de transcender a solidão, mas isso só acontece quando ele consegue integrar o autoconhecimento adquirido nesse processo ao mundo real. Ele deve retornar ao mundo com uma nova perspectiva, com ideias que possam transformar a sociedade, com insights que possam inspirar mudanças. O caminho do gênio é, portanto, uma jornada que vai da solidão para o coletivo, da introspecção para a ação. A solidão criativa é um terreno fértil, onde o pensador pode cultivar suas ideias. Mas essas ideias não devem ficar guardadas apenas para si. Elas devem ser compartilhadas, devem ser aplicadas para gerar impacto no mundo. Quando Jung fala da solidão como um caminho para as pessoas inteligentes, ele nos propõe uma reflexão sobre a importância do espaço interior para o desenvolvimento do potencial humano. Ele nos ensina que a verdadeira inteligência não se limita ao que aprendemos no mundo externo, mas se refere também à capacidade de olhar para dentro e encontrar as respostas que estão escondidas nas profundezas da psique. O gênio, então, é aquele que entende que a solidão não é uma opção de fuga, mas uma oportunidade de crescimento e criação. No fim, o maior desafio da solidão, como o colocou Jung, é não se perder nela. O gênio não deve temer a solidão, pois ela é um campo essencial para a criação e o autoconhecimento, mas deve lembrar que esse processo de introspecção é apenas uma etapa. O verdadeiro poder da inteligência criativa vem quando ele consegue sair desse estado solitário e trazer suas descobertas para o mundo, para que possam gerar mudança e transformação. A solidão, portanto, é a melhor opção para pessoas inteligentes, mas não porque elas se isolam do mundo, mas porque se conectam com a verdade interna que pode iluminar o mundo ao seu redor. Essa conexão com o mundo é, sem dúvida, o ponto crucial do caminho que Jung traça para o gênio solitário. A solidão criativa, quando bem compreendida, não é uma retirada do mundo, mas um profundo mergulho dentro dele, uma exploração das profundezas do ser e da psique humana, que eventualmente permite ao pensador oferecer algo de valor para a coletividade. A verdadeira genialidade está em saber como transformar as descobertas internas em ações externas, em traduzir as lições aprendidas na solidão em algo que impacte positivamente os outros, em algo que, ao ser compartilhado, contribua para o bem comum. Jung, com sua visão penetrante, nos ensina que a solidão não é uma rejeição do mundo, mas uma forma de preparar a mente para agir no mundo de uma maneira mais autêntica e eficaz. Ao passar pela solidão, o gênio é capaz de processar a complexidade da vida humana, de integrar as contradições, as sombras e as luzes do inconsciente. E, ao emergir dessa jornada, ele se torna capaz de criar algo que não só reflete a sua própria experiência, mas também fala a experiência humana universal. Isso é o que faz a solidão criativa tão poderosa. Ela fornece ao gênio o tempo e o espaço necessários para explorar as profundezas da mente, mas ao mesmo tempo não o priva da capacidade de transformar o mundo com aquilo que descobre. O isolamento então se torna uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, deve ser utilizada com sabedoria. Jung sabia que o verdadeiro gênio não se afasta para fugir da vida, mas para compreendê-la melhor. Ele não se retira para escapar do caos do mundo, mas para se conectar com algo mais profundo, mais fundamental. No entanto, a verdadeira jornada do gênio não é uma busca de respostas definitivas, mas um caminho contínuo de questionamento, de autoexploração e de transformação. O gênio deve ser capaz de integrar o que descobre em seu mundo interior com o que acontece fora de si, com as realidades do dia a dia. O conhecimento não deve ser uma prisão de ideias desconectadas, mas algo que se reflete na vida, nas ações
e nas relações humanas. A solidão criativa, portanto, é uma chave para o autoconhecimento e para o desenvolvimento do potencial humano. Mas para que ela cumpra seu propósito, o gênio deve saber que o isolamento não é um fim em si mesmo. O verdadeiro poder vem quando ele é capaz de usar o que aprendeu na solidão para agir no mundo. O intelecto e a criatividade, por mais brilhantes que sejam, não podem ser utilizados apenas para construir castelos de ideias distantes da realidade. Eles devem ser aplicados, devem ser compartilhados, devem servir para iluminar a vida das pessoas e provocar mudanças significativas. O gênio que se afasta, mas não retorna, perde a oportunidade de transformar a sua descoberta interna em uma contribuição para o mundo. Jung, em sua visão profunda e integradora, nos mostra que a solidão criativa é uma jornada, não um destino. Ela não deve ser temida, mas encarada como uma oportunidade de crescimento e de conexão com o self mais autêntico. O gênio, ao se isolar, não está abandonando o mundo, mas se preparando para voltar a ele com uma nova perspectiva. Ele não está fugindo das interações humanas, mas se afastando momentaneamente para compreender melhor as forças que governam sua própria psique. E ao voltar ao mundo, ele traz consigo uma visão mais clara, mais verdadeira, mais capaz de gerar impacto. Ao refletir sobre o papel da solidão na vida das pessoas inteligentes, Jung nos faz perceber que a verdadeira genialidade não é encontrada no afastamento, mas no retorno ao mundo com um novo entendimento, uma nova percepção que vai além do superficial. O gênio não deve se perder em sua mente, mas deve ser capaz de usar seu intelecto para interagir com o mundo de uma maneira significativa, para transformar o que aprendeu em algo que tenha valor para os outros. E é assim que a solidão, longe de ser uma condenação, se torna uma ferramenta de autotransformação e criação. O gênio, ao se afastar para encontrar a verdade dentro de si, se prepara para trazer essa verdade ao mundo, e ao fazer isso, transforma não só sua própria vida, mas a vida dos outros. Portanto, a solidão não é apenas a melhor opção para pessoas inteligentes como Carl Jung propôs, mas uma necessidade vital para quem busca entender o mundo de maneira profunda. No entanto, como ele nos ensina, essa solidão deve ser vista como uma etapa de preparação, um espaço onde o gênio pode se transformar para depois retornar ao mundo com o poder de criar, de transformar, de iluminar. O verdadeiro conhecimento e a verdadeira genialidade não podem ser mantidos no isolamento. Eles devem ser compartilhados. E é ao compartilhar suas descobertas com o mundo que o gênio cumpre seu destino e contribui para o bem coletivo. Assim, ao refletirmos sobre a proposta de Jung, vemos que a solidão criativa não é uma fuga, mas uma oportunidade de crescimento profundo e autêntico. O gênio não é aquele que se isola por medo, mas por necessidade, para entender e transformar a si mesmo. E ao fazer isso, ele transforma também o mundo. A solidão, portanto, se torna o caminho não para a alienação, mas para a autolibertação, para a verdadeira criação e para o retorno ao mundo de maneira mais verdadeira, mais profunda e mais transformadora. O gênio, ao encontrar seu caminho na solidão, retorna com a capacidade de impactar e transformar o mundo ao seu redor, oferecendo sua visão não como um fardo, mas como um presente para todos. Esse retorno ao mundo, após o período de introspecção solitária, é a verdadeira realização do gênio. A solidão criativa de Jung não é um estado permanente de afastamento, mas um processo contínuo de transformação. O gênio não se isola para escapar da vida, mas para se conectar com ela em um nível mais profundo. Ao se retirar do ruído da sociedade, ele encontra o espaço necessário para ouvir sua própria voz interior, aquela voz que pode parecer abafada na agitação diária do mundo. Esse espaço, longe das expectativas e pressões externas, permite que o gênio entre em contato com as questões fundamentais da existência, que de outra forma poderiam permanecer intocadas. Mas a verdadeira inteligência, para Jung, não é um estado de introspecção eterna. O gênio, depois de explorar os recessos mais profundos de sua psique,
deve retornar ao mundo. Esse retorno é o que dá verdadeiro propósito à solidão, transformando-a em uma ferramenta de criação e não de fuga. Ao se reconectar com o mundo, o gênio traz consigo não apenas o conhecimento adquirido na solidão, mas uma visão renovada da realidade, mais rica e complexa. O intelecto refinado, longe de ser um afastamento do mundo, se torna um meio de interagir com ele de forma mais profunda e autêntica. A verdadeira genialidade, então, reside nesse equilíbrio, a capacidade de ir para dentro, encontrar a verdade e depois voltar para fora com algo que seja capaz de impactar o mundo de maneira transformadora. Esse retorno ao mundo também é uma forma de contribuir, de criar um legado. O gênio que se dedica à introspecção não o faz para se tornar uma figura isolada e incompreendida, mas para entender a complexidade da vida e, ao sair desse processo, compartilhar essa compreensão com o mundo. O verdadeiro valor do conhecimento e da criação não está naquilo que se mantém oculto, mas no que se compartilha. Para Jung, a criatividade não é apenas uma experiência interna, mas uma expressão externa, que deve se manifestar de forma concreta e impactante no mundo. O gênio que se isola para entender a si mesmo se prepara para contribuir com algo único, algo que vem de sua experiência íntima, mas que possui uma universalidade capaz de tocar os outros. Ao se aprofundar em sua própria psique, o gênio encontra respostas para questões universais. Esse conhecimento não é meramente intelectual, mas emocional e existencial. Ao voltar para o mundo, ele traz não apenas teorias ou ideias, mas uma nova compreensão da vida, que ressoa com todos aqueles que têm a capacidade de ouvir. É esse retorno que permite que o gênio se torne uma figura de transformação, não uma torre de marfim intelectual, mas uma força criativa e inovadora que oferece algo de real valor à sociedade. A solidão criativa não é uma prisão, mas uma porta que se abre para uma liberdade ainda maior. A liberdade de agir, de impactar, de transformar o mundo com a sabedoria adquirida na introspecção. Jung, em sua obra, sempre enfatizou a importância do equilíbrio entre os aspectos internos e externos da vida. A mente brilhante precisa de espaço para explorar suas próprias profundezas, mas também precisa de contato com o mundo para que suas descobertas não se tornem abstratas ou sem propósito. A verdadeira genialidade é aquela que consegue integrar o conhecimento adquirido no silêncio da solidão com as exigências do mundo real. Esse equilíbrio, por mais desafiador que seja, é o que permite que o gênio, após seu período de reflexão profunda, se torne uma força criativa genuína, capaz de trazer uma nova visão ao mundo. Portanto, ao refletirmos sobre a proposta de Jung, vemos que a solidão não é apenas uma escolha, mas uma etapa essencial na jornada do gênio. A solidão é o espaço onde o intelecto encontra a clareza, onde a mente pode se confrontar com suas próprias limitações e, ao mesmo tempo, explorar as possibilidades mais profundas do ser. No entanto, esse isolamento não é um fim. É apenas uma fase que prepara o gênio para retornar ao mundo com uma nova perspectiva, uma nova compreensão que pode ser compartilhada e aplicada. A solidão, para Jung, não é uma fuga do mundo, mas uma maneira de entender melhor o que realmente importa. O verdadeiro gênio, portanto, é aquele que sabe quando se retirar para a solidão e quando retornar ao mundo com as ideias e insights que adquiriu. Ele não busca a solidão como um refúgio da vida, mas como um espaço sagrado onde ele pode se conectar com sua própria essência e, ao fazer isso, se tornar mais capaz de interagir de maneira verdadeira e significativa com os outros. A solidão criativa é a melhor opção para as mentes mais brilhantes, porque ela oferece o espaço necessário para o autoconhecimento profundo, para a reflexão sem pressões externas e para o florescimento de ideias inovadoras. No entanto, como Jung sabia, a verdadeira grandeza do gênio não está na solidão, mas no retorno ao mundo e na capacidade de transformar o que foi aprendido na introspecção em algo que beneficie e inspire os outros. Por fim, a grande lição que Jung nos deixa é a importância do equilíbrio entre a introspecção e a ação.
O gênio criativo não se perde em sua própria mente, mas utiliza a solidão como um espaço de preparação para agir no mundo, com mais autenticidade e profundidade. A solidão não é um fim em si mesma, mas uma condição necessária para que o gênio alcance uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo, e que, ao retornar a esse mundo, o faça com a capacidade de criar, transformar e deixar um legado duradouro. O verdadeiro caminho do gênio, como Jung nos ensina, não é de isolamento permanente, mas de uma jornada que vai da solidão ao coletivo, do interior ao exterior, da mente ao coração, criando um impacto real na humanidade. Ao refletirmos mais profundamente sobre o que Jung nos ensina sobre a solidão, percebemos que ela não é uma escolha vazia ou um estado de vazio emocional, mas uma jornada ativa e transformadora. O gênio não se retira do mundo por um desejo de fuga, mas por uma necessidade existencial de aprofundamento. Ele se afasta temporariamente das distrações externas para poder acessar algo mais fundamental, mais genuíno, que só pode ser encontrado na quietude. A mente inteligente, em sua busca pela verdade, precisa desse espaço não apenas para criar, mas para compreender o que é realmente importante, o que transcende a superficialidade da vida cotidiana. E é nesse espaço que ela encontra a verdadeira liberdade, a liberdade de explorar sem limitações, sem o peso de normas ou expectativas externas, sem o risco de ser constantemente direcionada por opiniões ou pressões sociais. Jung nos mostra que, para as pessoas inteligentes, esse afastamento da sociedade não é um ato de egoísmo, mas uma necessidade de clareza. A mente que busca a verdade precisa da solidão para se afastar do superficial e se aprofundar no que é essencial. E embora a sociedade e os outros possam oferecer companhia e conforto, muitas vezes também oferecem ruídos que podem impedir a verdadeira percepção. O gênio, ao se isolar, busca clareza em sua visão, liberdade em seu pensamento e uma conexão mais direta com as camadas profundas de sua psique. E é nesse processo de mergulho profundo na própria consciência que ele encontra a chave para a criatividade, para a transformação pessoal e até mesmo para a criação de algo que possa impactar o mundo de maneira significativa. Mas a verdadeira genialidade, como Jung bem sabia, não está apenas na solidão do pensamento. O valor real do conhecimento, da sabedoria adquirida na introspecção, se encontra na capacidade de transformá-lo em ação. O gênio que se afasta da sociedade para entender a si mesmo não deve permanecer nesse estado de introspecção para sempre. Ele precisa retornar ao mundo, não como alguém que se afasta dele, mas como alguém que agora possui uma visão mais clara, mais profunda que pode trazer ao coletivo. O retorno ao mundo é a fase crucial do processo criativo, onde o gênio coloca em prática o que foi aprendido e, ao fazer isso, transforma o conhecimento interno em algo que tem impacto real. É nesse equilíbrio entre o interior e o exterior que o verdadeiro poder da inteligência criativa reside. Jung nos ensina que a solidão não é uma fuga do mundo, mas uma preparação para ele. O pensador não deve temer a solidão, mas sim usá-la como um espaço para aprofundar sua compreensão e desenvolver sua capacidade de criar. O retorno ao mundo, então, não é um simples movimento de adaptação ou de reconexão com a realidade, mas uma transformação desse próprio mundo, através das ideias e da visão do gênio. A solidão criativa, para Jung, também é uma oportunidade de alcançar uma compreensão mais autêntica da vida humana. Quando a mente é liberada das distrações do mundo, ela tem o espaço necessário para se conectar com suas próprias sombras, para confrontar aspectos da psique que são muitas vezes rejeitados ou ignorados. Esse processo de individuação é fundamental para que a pessoa alcance uma compreensão verdadeira de si mesma, pois só enfrentando suas próprias sombras e limitações, o indivíduo pode atingir uma realização plena. Portanto, a solidão não é um espaço de fuga ou de recusa da realidade, mas um campo de transformação pessoal. O gênio que se afasta do mundo está, na verdade, se aproximando de uma versão mais verdadeira e completa de si mesmo, e, ao fazer isso,
se torna capaz de gerar algo genuinamente transformador. E essa transformação não é apenas pessoal. Quando o gênio retorna ao mundo após seu período de solidão criativa, ele traz consigo uma nova perspectiva, uma nova compreensão da vida e da experiência humana. Essa visão ampliada, fruto de sua introspecção e autoexploração, é o que lhe permite impactar verdadeiramente a sociedade. O gênio não se afasta para se distanciar das outras pessoas, mas para se conectar com uma verdade maior que, quando compartilhada, pode trazer luz a muitos outros. A genialidade verdadeira, segundo Jung, está em como a mente criativa traduz sua visão pessoal em algo que transcende o ego e ressoa no coletivo. Não se trata de ser apenas um pensador ou um criador isolado, mas de usar a própria criatividade para transformar o mundo ao redor. Por fim, Jung nos deixa com uma reflexão profunda sobre a verdadeira natureza da solidão. Ela não é uma escolha de afastamento, mas uma oportunidade de crescimento e autotransformação. O gênio que escolhe se isolar não o faz por egoísmo, mas pela necessidade de dar forma ao que há de mais profundo em sua psique. A solidão criativa, longe de ser uma maldição, é a base para a verdadeira criação, onde a mente pode se desenvolver sem restrições externas. Mas a verdadeira genialidade não se encontra no afastamento contínuo, mas no retorno ao mundo, onde o gênio compartilha com a sociedade aquilo que aprendeu. O gênio, então, não se perde na solidão, mas usa a solidão como um ponto de partida para algo maior, uma contribuição genuína e transformadora para o mundo. Assim, a solidão, como Jung nos ensina, é a melhor opção para as pessoas inteligentes, não porque elas buscam a fuga, mas porque ao se retirarem para o espaço da introspecção, elas se preparam para retornar ao mundo de uma forma mais verdadeira e autêntica. A mente criativa, ao passar por essa jornada interna, adquire uma clareza que só pode ser alcançada quando se distanciam das distrações do cotidiano. E ao retornar, o gênio se torna capaz de oferecer ao mundo, não apenas ideias isoladas, mas uma nova visão da realidade, que tem o poder de transformar vidas. Portanto, a solidão criativa não é apenas necessária, mas vital para que a verdadeira genialidade se manifeste e, ao mesmo tempo, se conecte com o mundo de uma maneira significativa e duradoura. Ao explorarmos a relação entre solidão e inteligência, o pensamento de Carl Jung se revela como uma chave para compreender não apenas o comportamento das mentes brilhantes, mas também o profundo processo psicológico de autodescoberta que esses indivíduos experimentam. Jung nos convida a ver a solidão não como um mal, mas como uma oportunidade vital para o crescimento e o autoconhecimento. A solidão criativa, longe de ser um simples afastamento do mundo, é uma jornada interna que permite ao gênio atingir uma compreensão mais profunda de si mesmo e da realidade ao seu redor. Essa introspecção é um espaço onde o pensamento e a criatividade podem florescer, livres das distrações e pressões da sociedade. Mas a verdadeira genialidade, como Jung nos ensina, não reside no afastamento permanente da sociedade. O gênio não se afasta do mundo para fugir dele, mas para se conectar com algo mais profundo. O processo de solidão criativa é uma fase, não um estado final. O conhecimento e a criatividade que emergem dessa introspecção só se tornam poderosos quando retornam ao mundo, quando o gênio compartilha com a sociedade o que foi aprendido em sua jornada solitária. O equilíbrio entre o afastamento e o retorno ao mundo é o que confere verdadeira profundidade e relevância à criação intelectual. A solidão, assim, torna-se o meio para que o gênio se conecte consigo mesmo e, ao fazer isso, encontre uma nova forma de se conectar com os outros. Jung nos revela que o grande desafio da solidão para pessoas inteligentes não é o distanciamento em si, mas o risco de se perder nesse processo. A introspecção constante, sem a devida interação com o mundo real, pode levar à alienação e ao isolamento. O gênio deve estar atento para não se tornar prisioneiro de sua própria mente. A verdadeira genialidade vem quando a mente, depois de se isolar para encontrar a verdade,
retorna ao mundo com algo mais profundo, mais autêntico, mais capaz de transformar. A solidão criativa, então, não é uma fuga do mundo, mas uma maneira de se conectar com ele de forma mais significativa. Esse processo de introspecção e autodescoberta é essencial para a verdadeira criação. Quando o pensador se afasta do coletivo para entender a si mesmo e ao seu entorno de uma maneira mais profunda, ele adquire a clareza necessária para fazer uma verdadeira contribuição ao mundo. O conhecimento adquirido durante a solidão criativa é, na verdade, uma ferramenta poderosa para a transformação. Mas essa transformação só é possível quando o gênio compartilha com os outros o que descobriu. A genialidade não pode permanecer isolada. Ela precisa ser vivida e compartilhada. Assim, o retorno ao mundo se torna um momento crucial em que as ideias do gênio deixam de ser apenas pessoais e começam a influenciar a sociedade como um todo. Jung nos desafia a entender que a solidão é, portanto, uma ferramenta necessária, mas não um fim em si mesma. A mente criativa precisa dessa solidão para expandir seus horizontes internos, para explorar os recessos mais profundos da psique humana. No entanto, o grande desafio não é apenas encontrar as respostas, mas aplicá-las ao mundo. O gênio, ao retornar ao coletivo, não é mais o mesmo. Ele traz consigo uma perspectiva renovada e uma clareza que só pode ser alcançada ao olhar para dentro e confrontar as sombras e as luzes da própria psique. Esse é o valor da solidão criativa. Ela permite que o gênio se transforme, que ele crie a partir de uma base mais sólida e autêntica. Agora, imagine por um momento que você também se permita explorar esse espaço de solidão criativa. Quais seriam as descobertas que você faria? Quais insights poderiam surgir se você se desse o tempo e o espaço para olhar para dentro de si, para refletir sobre o que realmente importa? A jornada de introspecção e autodescoberta não é um caminho fácil, mas é certamente um dos mais gratificantes. Ela exige coragem para enfrentar as próprias sombras, para se afastar das distrações e das pressões externas, e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de encontrar respostas e criar algo de valor para o mundo. Então, convido você a refletir sobre como pode começar essa jornada em sua própria vida. Que pequenas mudanças você pode fazer para criar mais espaço para a solidão criativa? Que momentos de introspecção podem ser incorporados à sua rotina, para que você possa crescer e desenvolver seu potencial máximo? Agora, se você sente que está pronto para dar esse primeiro passo, eu te convido a se aprofundar em sua jornada de autoconhecimento. Que tal começar a refletir sobre o que você realmente deseja entender mais profundamente? Que aspectos da sua vida, da sua criatividade ou das suas ideias você quer explorar e desenvolver de uma forma mais profunda? Ao iniciar esse processo de introspecção, lembre-se de que a solidão criativa não é uma fuga do mundo, mas um caminho para trazer ao mundo algo mais verdadeiro, mais autêntico e mais transformador. A solidão criativa de Jung é, então, uma oportunidade de mergulhar mais fundo em si mesmo e emergir com algo novo. Algo que só pode ser criado quando você está verdadeiramente conectado com sua essência. Não permita que o medo de se isolar ou de se afastar da sociedade te impeça de seguir esse caminho. Ao contrário, use essa solidão como um espaço de transformação, como uma ferramenta para alcançar a verdadeira genialidade e, eventualmente, trazer suas descobertas ao mundo. Se você está pronto para começar essa jornada, o próximo passo é dar o primeiro passo em direção à sua própria solidão criativa. Crie espaço em sua vida para a introspecção e para o autoconhecimento. Reserve momentos de silêncio para refletir sobre suas ideias, seus pensamentos e seus sentimentos. E, ao final, compartilhe com o mundo aquilo que você descobriu, pois é no compartilhar que a verdadeira transformação acontece.